Juízes 16, versículo 20. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Diga misericórdia. Amém? Sansão nasceu de um propósito de Deus. Amém? A mãe de Sansão era estéril, não podia ter filho. Israel vinha de 40 anos de sufoco, porque os filisteus vinham fazendo eles sofrer. Isso já era fruto do pecado, da falha deles mesmos contra Deus. Mas Deus levanta, Deus sente o desejo de levantar um libertador para Israel naquele momento. E esse será Sansão. Amém? A mãe dele não podia ter filhos. E Deus geralmente faz isso, e é uma coisa que às vezes a gente lê e a gente não presta atenção, Douglas. A gente lê, mas não presta atenção. Geralmente Deus faz o quê? Do nada. Geralmente Deus faz de onde ninguém imagina. Geralmente Deus traz de onde não tem possibilidade. Para quê? Para que fique muito provado, que muito claro que quem está por trás é quem? Você entendeu ou não? Para que fique muito claro de que quem está por trás é quem? Deus. Ei, as possibilidades de Deus fazer através daquilo que você é capaz, daquilo que você pode, daquilo que você tem condição, são menores. Agora, as possibilidades de Deus fazer daquilo que você não tem a mínima condição ou capacidade, pode ter certeza, tem muito mais chance de acontecer. Para quê? Para em nenhum momento do percurso Satanás te convencer de que você foi capaz, de que você realizou, de que você conquistou. Quem entendeu? Por isso que eu martelo muito para você que nós precisamos guardar essa coisa do eu dependo de Deus para tudo, eu preciso de Deus para tudo, eu sem Deus não sou nada, eu não vou sair daqui se Deus não falar que eu posso sair. Você entendeu? Que é para em nenhum momento da tua trajetória Satanás te convencer, porque o mundo está todo dia dizendo isso para você, todo dia. Você merece, você é capaz, você não sei o quê. Isso não pode, não sei o quê. Presta atenção, eu dependo de Deus para tudo. Aí um anjo de Deus, o anjo do Senhor, que representa o próprio Deus, apareceu para a mãe de Sansão e disse para ela: olha, você vai engravidar. Não beba bebida forte, não tal. Deu umas regras lá para ela e disse: você vai ter um filho. E ele vai ser nazireu, consagrado a Deus desde o seu nascimento até o último dia de vida dele. E ele vai começar a livrar Israel da mão dos filisteus. Amém? Ele vem como uma promessa de quem? Ele vem como uma resposta de quem? De Deus. Ele nasce com um propósito, ele não nasce à toa, ele nasce com um propósito. Eu não sei se você crê assim, eu creio assim. Eu creio assim. Você pode não dar nada por mim, mas se eu estou nesse altar, é por um propósito de Deus. Ninguém pode dar nada por você, mas se você está aí nesse lugar, é porque tem propósito de Deus. Você consegue entender isso? Eu creio assim e não vou deixar de crer assim. Eu creio assim. Amém? Tem um propósito de Deus por sermos essa família que somos, esse grupo que somos, essa comunidade que somos. Amém? Tem um propósito por trás. O ritmo da nossa igreja tem um propósito por trás. Glória a Deus. Eu consigo entender o valor disso. Espero que você também consiga entender. Amém? Então vamos lá. Só que nazireu de Deus, o voto de nazireu, ele podia ser feito a qualquer momento. Amém? A qualquer momento poderia ser feito o voto de nazireu. Mas no caso de Sansão foi o próprio Deus que impôs esse voto, que determinou que seria isso. 4 regras básicas para o voto de nazireu. Qual é a mais famosa delas?
Isso, Sansão é o cabelo grande, não cortar o cabelo e tal, né? A força de Sansão não está associada ao cabelo? Na verdade não é o cabelo, é o voto com Deus, amém? Mas vamos lá, 4 regras básicas. O nazireu não podia cortar cabelo, ele não podia se aproximar de cadáver, nem de dos parentes mais próximos, pai e mãe. Ele não podia tomar bebida forte, beber bebida forte, amém? Ele não podia se prostituir. São regras básicas. Ele não podia se contaminar nesse sentido, também não podia se contaminar nesse sentido. Então essas 4 regras, elas deveriam ser seguidas. Como no caso de Sansão, ele foi escolhido desde antes do nascimento até o último dia de vida. Isso valia por quanto tempo? Por toda a vida. Porque o voto de Nazireu, além de ser livre, ele podia ter um tempo determinado. Na minha terra tinha muito isso antigamente, eu não sei se hoje tem, mas antigamente tinha. Teve complicação, não sei o que, fazer uma promessa para não sei quem, que eu não sei qual é o santo que cuida dos cabelos, deve ser Nossa Senhora do Salão de Beleza, e ela não é. E fazia assim, não, até os 10 anos ele não corta o cabelo. E tinha aquele moleque que a gente às vezes ficava zombando, chamando ele de menina por causa do cabelo grande. Mas tinha uma promessa, ali tinha um voto que chama promessa, né? Tinha uma promessa por trás. Glória a Deus! Quem está entendendo? Só que o que acontece? Outra coisa, Sansão, ele é da época dos juízes. Ele foi juiz de Israel. Amém? Ele foi um dos juízes. Por 20 anos ele foi juiz em Israel. Ele julgava a causa do povo. Glória a Deus! Ele nasceu com um propósito. E Deus deu para ele algo que fez com que ele se destacasse entre todos os outros. O quê? A força, aquela grande força que ele tinha, que nenhum homem tinha. Glória a Deus! E foi... Deus começou a escrever uma história linda para a vida de Sansão. Sansão tinha tudo para ser uma das histórias mais lindas da Bíblia. Glória a Deus. Só que Sansão botou tudo a perder. Por quê? Porque como ele se destacou dos demais, como ele tinha essa força, a Bíblia diz que Sansão, com uma queixada de um jumento, ele matou 1000 filisteus. Teve um episódio que Sansão, ele pegou as 2 folhas do portão da cidade, arrancou, levou com ele com batente e tudo e deixou em cima do monte. Ele tinha uma força sobrenatural. Você em algum momento da vida já assistiu o filme, amém? Você já leu a história, glória a Deus. E isso, ao invés de ser benefício, se tornou um problema para Sansão, porque Sansão não soube administrar isso. Sansão, ele não guardou a fidelidade. Sansão achou que aquela força era dele. Amém? Era algo que estava com ele, que nunca seria o quê? Tirado. Sansão é levantado para libertar Israel dos filisteus. Sansão se engraça justamente de uma filisteia e quer ela como esposa. E o pai e a mãe reclamam, diz: meu filho, logo desse povo, o povo inimigo que judia da gente, não é ela que eu quero, não quero outra. E foram atrás. Quem compreendeu? Nessa ida a um lugar chamado Tima, no caminho, surge um leão novo e vem para cima de Sansão. Sansão, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou. Estou adiantando aqui. Você tem 3 capítulos, capítulo 13, capítulo 14, 15 e 16, 4 capítulos. Se você quiser essa semana ler, vai dar para ler, são 4 capítulos, rapidinho a história de Sansão, você pega, amém? E tudo que eu estou passando para você e muito mais coisa, você vai pegar todos os detalhes, glória a Deus. E como eu sempre digo, o Espírito Santo vai falar ao teu coração muito mais, amém? Então vamos lá. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, se apoderou de Sansão, que ele rasgou o leão. Amém? No episódio do portão que eu falei, Sansão também, o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, quer dizer, aquela força de Deus vinha sobre ele. Força de quem? Força de Deus, lembra disso.
O mal de muita gente é esquecer que a fonte da força dela, da vitória dela, do sucesso dela, da bênção na vida dela é quem? É Deus. Ela começa a se deixar levar, daqui a pouco ela está achando que ela é capaz. Não é capaz. Quem está por trás é quem? Amém? Vamos lá. E Sansão não consegue administrar o que Deus deu para ele. Sansão vai brincando com Deus. Amém? Sansão tem esse episódio com essa mulher. A outra mulher com quem ele se envolve, que é essa daqui do versículo, como é o nome dela mesmo? Essa daqui do versículo aqui? Quem é? É Dalila, exatamente. Amém? É outra filisteia. Caramba! Mas que cabecinha esse camarada tem? Amém? Estava falando do leão, não foi? Do leão, uma das regras do voto de Nazireu é não se aproximar de cadáver. Ele vai para a cidade de Tina, tem lá todo o negócio do casamento, coisa e tal, blá, blá, blá. Uma época, um tempo depois, Sansão volta, eles vão lá para organizar o negócio do casamento, não é o casamento ainda. Um tempo depois ele volta, aí ele resolve dar uma desviada no caminho para ver o leão que ele matou, que é um cadáver. E esse cadáver, todos, conta todos. Amém? Aí o que acontece? Quando ele chega lá, olha como o diabo prepara. No cadáver as abelhas fizeram um enxame e já tinha até mel. Então Sansão colhe do mel que tem dentro do cadáver, da carcaça do leão. Quando ele prova, ele pegou o mel, levou, voltou para o caminho, ainda deu para o pai e para a mãe comer, só não falou de onde era. Mas ele não só se aproxima, ele come do cadáver. Você compreende isso aqui? No capítulo 16, que é o que a gente está, o primeiro versículo diz que ele foi para Gaza e lá ele encontrou uma prostituta. Amém? Caramba! É uma coisinha aqui, é uma coisinha ali, é uma coisinha lá. Você consegue entender? Até que os governantes, os governadores, os maiorais ali entre os filisteus, foram lá e ofereceram dinheiro para Dalila. E disseram, cada um de nós vai te dar 1.100 moedas, eu acho que é isso. 1.100 moedas de prata. Se você descobrir qual é o segredo da força de Sansão para a gente poder amarrar, prender ele e subjugá-lo. Ela disse, pode deixar comigo. Cada um 1.100, ela contou ali a quantos tinha, ela disse, pô, vou fazer uma grana. E ela começa a atormentar Sansão para descobrir qual é o segredo da força de quem? De Sansão. E Sansão brinca com ela a princípio, porque Sansão já brincava com Deus, não vai brincar com ela. Ele já estava brincando com Deus há muito tempo, ele não vai brincar com ela, só se me amarrar com corda nova, não sei o quê. Aí ela, vem cá, Sansão, deixa eu te fazer um carinho, teu cabelo está tão bonito hoje, tão sedutoso. E ela começa a fazer um cafuné em Sansão, Sansão cai no sono, ela vai lá e amarra Sansão, combina com os homens, diz, ele está amarrado. E eles estão escondidos, né? Eles não estão esperando assim, ele acorda, eles estão escondidos. Aí ela acorda Sansão do mesmo jeito aqui. Ela acorda no grito, Sansão, os filisteus estão vindo aí, Sansão. Aí Sansão levanta, puxa, está amarrado, eita, olha, compreendeu? E dá aquele show dele. Os que estavam escondidos continuaram, porque ele não era nem besta. E Dalila se entristece, não vou ganhar minha grana, e você está mentindo para mim. Começa aquele psicológico na mente de Sansão. Sansão, você não gosta de mim, porque você está brincando comigo, está mentindo para mim. Só que Sansão está brincando antes com quem? Sansão está indo para o buraco e não está o quê? Percebendo. Sansão diz para ela, se me amarrar, eu não tenho mais força. Quando Sansão acorda, ele está o quê? Os sinais, igreja, os sinais. Eu preciso prestar atenção, você precisa prestar atenção. Os sinais, caramba! Os sinais! Eu contei para você, rapaz, já de um casal de obreiro que tinha na igreja com a gente antigamente. Estava lembrando deles esses dias. Menino arrumou um empreguinho melhor, tal. Foi lá e comprou na época um Fiat Uno. Um verde escuro, Douglas, que tinha... Comprou um Fiat Uno, 48 parcelas, simplesinho,
1.000. Mas realizou o sonho do carro, né? Ele agora tem um carro dele. Aí os dois estão novinhos de casado, são jovens, novinhos de casado, voltaram para a escola, vamos estudar de noite. Os dois foram lá e se matricularam e foram para a escola. E ele agora comprou um carro, 48 parcelas. Aí ele não tem um alarme, ele não tem um seguro, porque primeiro seguro não vai ter, cadê o dinheiro? A condição. E o alarme ainda não deu para botar. Na hora que der um trocadinho, a gente põe um alarme. E eles vão para a escola. O que foi que aconteceu? Roubaram não, Douglas. Cara, se tivesse roubado, eu ia puxar tua capivara, hein, Douglas? Eles vão para a escola. Participa da aula, acaba a aula, vai no estacionamento da escola, no pátio, pegar o carro. Quando chega lá, ele reclama com ela. Porque o carro estava aberto, exatamente. Nada quebrado, nada violado, mas o carro estava o quê? Aberto. E ele reclamou com ela: pô, rapaz, você deixou o carro aberto, não travou o carro, tem que travar, você está doido. Ela disse: não, eu travei o carro. Ele disse: não, você não travou não, eu travei. Ele brigou com ela, reclamou com ela e foi para casa moado com ela porque ela deixou aberto, ela insistindo com ele que ela não tinha deixado aberto. Você entendeu? No outro dia eles vão para a escola. Quando acaba a aula, eles vão para o estacionamento. Quando eles chegam lá, Douglas, o carro não estava, o carro saiu. Você já mudou de assunto para não puxar sua capivara, né? Ei, quando ele chegou lá, tinham roubado o carro, tinham levado o carro embora. Num dia conseguiram abrir, mas não deu tempo de o quê? De funcionar o carro, de levar o carro. Não deu, mas eles voltaram e conseguiram. Só que ele não prestou atenção em quê? Nos sinais, caramba, os sinais são claros. Quem quer ver, consegue. Quem presta atenção, consegue. Falei que eu lembro quando eu era menino, o senhor não lembra não? E o senhor tem mais um pouquinho de idade do que eu. Sua juventude vai passar, sua beleza vai passar. Seus poucos anos de vida se tornarão muitos logo logo. O seu vigor vai se tornar enfado. Quem está entendendo? Ou não? E vai chegar um momento que o teu corpo vai começar a te mostrar os sinais. Só que se você não prestar atenção, você vai pagar um preço caro por isso depois. É assim? Financeiramente, você ganha 1.000, o banco te deu um cartão de crédito com limite de 3.000. O banco te ama, Douglas. Eles disseram: o banco te ama. Tu ganha 1.000, o banco te dá um limite de 3.000. Isso quer dizer que o banco quer o quê? Que aconteça o que na tua vida? Vai, Grace, tu que é psicóloga. Vai. O banco quer o quê? Quer lascar você. Quer lascar você. Sim ou não, seu Isaac? O banco quer acabar com você. Você ganha 1.000, ele te dá 3, ele quer botar uma corda no teu pescoço e começar a controlar a tua vida. Porque você vai gastar os 3, você não vai ter condição de pagar, você vai pagar um pouco e dever outro, pagar um pouco e dever outro, e o banco vive de juros. Todo mundo sabe que funciona assim, caramba. Quem está entendendo? São os sinais. Falei para você semana passada o exemplo. O cara chega em casa bêbado, arrebenta a mulher de porrada, bate nela, estoura a cara dela, arrebenta com ela. No outro dia passa a cachaça, ele pede: não, me desculpe, não sei o que, tal, não sei o que. A mulher perdoa porque ele só faz isso quando ele... Só que o próximo final de semana ele vai sair para quê? Para beber de novo, vai voltar do mesmo jeito e essa cachorrada vai continuar o resto da vida. O nome disso é o quê? Sinais, exatamente, pô. Prestar atenção em quê? Nos sinais. Prestar atenção nos sinais. Sansão está brincando com Deus. Aí Dalila diz: não sei o que. Daí Sansão: não sei o que. Não sei o que. Sansão já vem 3 vezes, Sansão fala, 3 vezes Sansão acorda amarrado, 3 vezes Sansão se liberta, se livra. Mas Sansão não o quê? Não acorda. Aí a mulher entra no psicológico, aí o Satanás manifesta nela, ela manifesta no Satanás, vem uma legião, sei lá, se o próprio demônio, Satanás, o próprio lá entrou nela. Eu sei de uma coisa, que ela perturbou tanto o juízo dele, que ele chegou uma hora que ele não aguentou mais. Ele disse para ela: vou te falar, vai, vou te falar o que é. Ele percebeu os sinais? Aí ele foi e disse para ela: não, eu tenho um voto de nascer dele, e se as minhas tranças forem cortadas,
Aí minha força se acaba. Ele abriu o coração dele para ela, ele revelou para ela o segredo da força. Quem falou? Ele já tinha entregado a força dele faz tempo no inimigo. Ele só não tinha percebido ainda. Ele só não tinha, exatamente, meu Deus. Somente quando ele perdeu o temor a Deus, né? Exato, não. Ele perdeu o temor, e por conta de perder o temor a Deus, ele não conseguiu dar atenção aos sinais. Exato. A sabedoria é o temor a Deus. Foi brincando com Deus e foi. Exatamente. Compreende? E aí ele vai dormir. E ela chama alguém para raspar a cabeça dele. E aí quando ele acorda, tá igual o Ed, cabeludo pra caramba. Aí ela grita: Sansão, olha lá, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo. Ele o quê? Ele disse o quê? Consigo mesmo. Vou o quê? Vou sair como das outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Qual foi a consequência, igreja, de brincar com Deus? Qual foi a consequência de não valorizar o que Deus tinha dado para ele? Qual foi a consequência de fazer diferente daquilo que estava determinado para a vida dele? Compreende? Igreja, eu preciso guardar isso no meu coração e você no seu. Deus nos chamou para a presença dele com um propósito. Deus tem um propósito na nossa vida. Amém? O segredo da força de Sansão vinha de onde, Ed? De quem? O segredo da minha força vem de quem? Da sua força vem de quem? Jesus disse, rapaz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar muito fruto. Aí ele diz assim: porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma ou nada podereis fazer. Amém? Sem a presença de Deus eu não chego a lugar nenhum. Sem o favor, a misericórdia de Deus, eu não chego a lugar nenhum. O sucesso da minha família, do meu casamento, não é porque eu sou lindo e maravilhoso, minha esposa linda e maravilhosa, nós dois fazendo sucesso, arrebentando. Olha lá, por que esse casamento se desfaz? Por que esse casamento não dá certo? Porque não é a beleza de um, a beleza do outro, ou o sucesso de um, o sucesso do outro, ou o dinheiro de um, ou o dinheiro de outro. Compreendeu? Compreendeu? Tem crente aí, rapaz, que não tem o que comer direito. Tem crente aí que passa a fase aí de cozinhar um ovo e partir no meio, de ficar tentando fazer omelete para não ter que comer o ovo cozido todo dia. Tem não? Tem crente por aí comendo arrozinho sem graça, macarrãozinho sem... Sim ou não? Mas está lá os dois. Está os dois lá, ó. Sim ou não? O cara se lamentando porque as portas estão fechadas, ele não está conseguindo nada, e a mulher dizendo assim, ó: vamos orar que Deus vai abrir uma porta, vamos orar que Deus é com a gente, vamos orar que Deus não vai abandonar a gente. E os dois, um segura na mão do outro e sai lutando. Por quê? Se eles não têm nada. Por que se eles não têm nada? Quem compreendeu? Mas tem o quê? Tem a presença de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus. Quem está por trás do sucesso? Quem está por trás daquele casamento bem sucedido, ainda que financeiramente falando, uma desgraça? Mas quem está por trás? Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando, igreja? Você consegue entender? Jesus disse: sem mim nada podeis? Então, meu filho, eu não vou deixar de pedir, não vou deixar de buscar, não vou deixar de depender, não vou brincar como Sansão brincou. Mas é uma brincadeirinha, é uma coisinha, é um negocinho, é uma coisinha, porque eles têm a briga deles lá, mas eu não nasci para brigar com ninguém, eu quero é paz, eu estou apaixonado por você, não interessa se você é filisteia. Você está entendendo a visão ou não? Está entendendo a visão? Sim ou não? Sansão achou que a força era dele. Sansão achou que não podia ser tirado. Vou te falar uma coisa: nada é teu, nada é teu. A tua beleza será tirada, tua juventude será tirada, teu vigor será tirado. E isso é uma coisa natural e serve como um grande sinais para a gente, para você ter consciência que tudo no final das contas pertence a quem? Para você nunca trocar os pés pela mão e achar que você é, porque você não é e nem será. Só Ele é, só Ele é, só Ele pode, só Ele faz. Glória a Deus, igreja. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não?
Qual foi a consequência? Vamos ler o versículo 21. Qual foi a consequência? Olha lá. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram para virar um moinho na prisão. Diga misericórdia. Fizeram o quê? Diga, prenderam. Furaram os olhos dele. Tiraram a liberdade, prenderam, tiraram a liberdade dele, furaram os olhos dele, tiraram a dignidade dele, tiraram tudo dele. Acabou-se a vida do homem. Quem compreendeu? E ele foi dormir o quê? Ele foi dormir o quê? Diga, ele foi dormir forte, diga. Ele foi dormir forte, o homem mais forte do mundo. Mas quando ele acordou, ele era o homem mais fraco e desgraçado da face da terra. Só que ele não sabia disso. Ele não percebeu isso. Quando ele percebeu, era tarde demais, não tinha mais o que fazer. Ah, pastor, mas o tempo passou, o cabelo dele cresceu, e ele foi lá empurrar as colunas, caiu. Sim, ele também morreu. Não teve glória nenhuma para ele. Grande porcaria o que ele fez no final da vida dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Compreende? Então é isso que eu preciso guardar no coração, e é isso que você precisa guardar no coração. A fonte da nossa força vem de quem? Nós precisamos vigiar para não perder. Porque do jeito que Sansão acordou um dia e percebeu, ele disse o quê? Eu vou me livrar como das outras? Eu vou, sim ou não? Eu vou me livrar como das outras vezes. Conseguiu? Não. Dessa vez uma simples corda comum foi o suficiente para prender Sansão. Tem gente que Deus chama para ser instrumento de verdade nas mãos dele, para fazer a obra. Tem gente que Deus chama para pregar, e pregar não é só pregar uma palavra, pregar uma mensagem, não, pregar de verdade, coisa grande, alcançar multidões. Tem gente que Deus escolheu para multidões, para alcançar multidões, não com o pessoal que tem aí o ministério inflado por causa de mídia social e porque sabe fazer o jogo de marketing. Isso aí não é unção, isso aí é marketing, isso aí é jogo. Amém? Não estou falando desse, estou falando dos que crescem na unção de verdade. Amém? Quem compreendeu? Tem gente que Deus chamou para coisa grande. Deus deu uma voz ungida, abençoada, da pessoa cantar e o doente ser curado, da pessoa cantar e as pessoas se renderem a Deus, das pessoas quererem Deus através do louvor que a pessoa canta. Só que muitos não vigiam e começam a achar que são eles. Aí começam a impor, não, eu para ir tem que ser hotel 5 estrelas, minha comitiva é 42 pessoas, tem que ter 72 toalhas brancas. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Aquela voz ungida, só que a pessoa começa o quê? Se engrandecer, começa a cobrar um cachê que a igreja não tem. Primeira coisa que pergunta, e você pode ligar para qualquer pastor desse aí, para ir pregar na igreja ou cantar. A primeira coisa que eles perguntam é: quantos membros tem a igreja? Para fazer uma pesquisa, se está se passando uma mensagem de verdade ou uma informação falsa, passa aí o Instagram da igreja. Eles vão fazer um levantamento, ver se vale a pena para eles, se compensa para eles. Quem compreendeu? Você está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que foi chamado para coisa muito grande, mas não respeita, não vigia e se decepciona. Lembra daquele homem? Vou pregar depois cerca dele. Não sei se domingo ou depois, mas eu vou pregar para a gente recordar. O homem que plantou e a colheita foi boa e ele colheu muito. E ele já tinha muito, já era um homem rico, porque Jesus diz, ele era rico. Ele não pensa em dividir com ninguém, ele não pensa, não. Ele diz assim: vou derrubar os meus celeiros, fazer celeiros maiores ainda. Depois eu vou dizer para minha alma: olha, coma, beba, se regale aí, porque você tem para muitos anos. Aí Jesus disse que Deus fala para ele assim: louco. Lembra do louco? Lembra do louco que segue o coração? Louco, tolo, é o louco, é o mesmo. Ei, hoje mesmo pedirão a tua alma o que você fez, para quem você fez. Você está entendendo ou não? Compreende? Vigia.
Porque o teu maior tesouro, o teu maior bem é a tua salvação, é a presença de Deus na tua vida. É melhor, Jesus disse, que adianta conquistar o mundo e perder a alma? Então é melhor você viver uma vidinha simples, isolada, ser um anônimo da vida, salvo, do que você se tornar, perdão aí por usar o exemplo do Neymar aí, mas ser um Neymar da vida sem salvação. Não estou dizendo que ele não tem salvação não, quem entende a palavra? Então guarda ela no teu coração, guarda ela no teu coração. Você pode achar que o que Deus te deu é pouco, não é pouco não, tá? Não é pouco não, tá? Não se engane, o que Deus te deu não é pouco, amém? O que Deus te deu não é pouco, a estrada está começando, continue firme e forte com Ele, que Ele vai mostrar o que Ele tem para a tua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Não acho que é pouco, mas ainda que você ache que é pouco, preserve, porque é muito valioso. Quem entendeu a palavra? Então fique de pé, vamos agradecer ao nosso Deus para a gente ir para casa.